Esse é o CC50. Uma coisa que eu tinha esquecido na última aula era mostrar mais uma coisa que o meu amigo Arthur Cantarella fez, que era um videozinho de apresentação que eu não tinha mostrado. Então, rapidinho aqui para você. Então, gente, só para mostrar um pouquinho. Só para mostrar um pouquinho de como é que é lá em Harvard mesmo o curso. Isso aí foi uma apresentação do curso CS50, CS50 lá de Harvard. Tem várias cenas do pessoal lá, só que o deles é um pouquinho maior que o nosso, eles têm 500 alunos. Aqui tem 40 por aí. E, na verdade, na última aula, para quem não estava aqui, a gente falou um pouco de como é que vai ser o curso e o que a gente vai aprender, falou já um pouco sobre algoritmo e algumas coisas, sobre o Linux que a gente vai ter que usar aqui, Ubuntu no caso. E agora, uma das coisas interessantes que a gente vai mostrar aqui hoje é um videozinho, tá em inglês, então não importa vocês entenderem, não, só dá uma olhada, do CSI. I've been investigating the Abby Killer murders with a certain morbid fascination. This is in real time. I'll create a GUI interface using Visual Basic. See if I can track an IP address. Isso que ela falou agora é a parte importante do vídeo. Eu vou colocar aqui. I'll create a GUI interface using Visual Basic. See if I can track an IP address. Isso significa, na verdade, o que eles estavam fazendo era que tinha um cara que estava na internet que estava matando um monte de gente e eles queriam achar esse cara e a mulher falou isso. Eu vou criar uma interface GUI usando Visual Basic para ver se eu consigo rastrear um endereço IP. Um cientista da computação que olhasse para essa frase ia rir pelo menos 3 vezes. A primeira vez é por essa palavra aqui, GUI. Então, para a gente já ir se acostumando com algumas palavras da ciência da computação, GUI é uma coisa que a gente usa o tempo todo, desde pequenininho, se a gente usa o computador. GUI significa Graphical User Interface, interface de usuário gráfica. E, na verdade, ela está falando a palavra interface 2 vezes, porque ela fala interface de usuário gráfica e interface. Isso já é uma das coisas interessante desse vídeo. E a interface de usuário gráfica, na verdade, ela é simplesmente o contrário de uma interface de comando. No Ubuntu, a interface de comando é isso aqui. É o terminal que chama, que é uma tela preta que você digita comandos e não faz mais nada que isso. Mais nada, na verdade, faz muita coisa. Mas pra gente que está acostumado com um monte de janela piscando, um monte de coisa bonita, a gente está acostumado com GUI, Graphical User Interface, pra gente isso não faz muita coisa, mas na verdade faz. Você pode digitar qualquer coisa aqui, você pode mexer qualquer coisa do computador através dessa interface de comando. E nesse curso a gente vai aprender a usar a interface de comando do Linux. Na verdade, quando eu estou mexendo com o mouse, abrindo e fechando janela aqui, eu estou mexendo com a GUI do Ubuntu. E o que ela faz por baixo do pano
é executar um monte de comando naquele terminal ali, só que o terminal fica rodando sem que a gente perceba. Então, na verdade, quando você aperta o mouse 2 vezes em cima de qualquer coisa, qualquer programa, ele vai executar um monte de comando que você nem está vendo na interface de comando. Então, o que ela está falando no vídeo? Que ela vai criar uma interface gráfica. Interface gráfica? Qualquer coisa tem uma interface gráfica. Interface gráfica não faz nada, ela depende do programa que você está criando. Na verdade, a interface gráfica é só para ficar mais fácil de utilizar um programa. Então, a interface gráfica, que é essa aí, na verdade, nós cientistas da computação vamos usar isso o tempo todo para o usuário. A gente vai criar isso não para nós mesmos, até para nós mesmos, porque fica mais fácil usar com o mouse bonitinho, janelinha piscando, mas para o usuário que não tem tanto conhecimento e que não sabe usar uma interface de comando, porque fica muito mais fácil ir com o mouse e clicar e apertar 2 vezes e nasce um programa na sua frente, do que digitar GCC menos O espaço um monte de coisa para compilar o programa e depois dar make nele, fazer um monte de coisa que todo mundo aqui vai ver daqui a pouquinho. Então, a próxima coisa daqui, o que ela falou? Que ela vai criar uma GUI interface usando Visual Basic. Visual Basic é o nome de uma linguagem, que a gente não vai ver nesse curso, na verdade, mas quem quiser, é uma linguagem como outra qualquer. E para fazer isso que ela está falando, na verdade, para fazer qualquer coisa, a maioria das coisas, a linguagem que você está usando não tem importância nenhuma. Então, ela falar nessa frase que ela vai usar Visual Basic, não traz nada para a frase. Na verdade, ninguém vai pensar nisso, assim, porque qualquer coisa que ela usar pode chegar no mesmo resultado. Então, só mostrando algumas coisas aí do CSI. Tem um outro vídeo também interessante. Do CSI de novo. De novo, não precisa prestar atenção no que eles falam, não. Só o que eles fazem com a imagem. Cornea is shaped roughly like this, right? So if I'm here, and you're in my blind spot, your image should still reflect off my cornea. Corneal imaging. Let's magnify it, see if we can get a reflection off your eye. Okay. Magnification times 100 for starters. Aí eu quero que vocês prestem atenção. First image. That's the best reflection of what she was saying that we've got. What's that over there? Looks like a guy in a t-shirt. Yeah. Resolution isn't very good. Yes, it is. Muito bem. Em ciência da computação, não existe alguma coisa como isso. Zoom infinito e aumentar a resolução infinitamente para ver qualquer coisa de uma imagem. Não tem alguma coisa parecida. Dá para fazer algoritmos complexos que mexem com imagem e fazem umas coisas que parece mágica, tipo Photoshop. Photoshop, cada vez que Photoshop sai uma nova edição, eles fazem umas coisas novas lá que, de olhar assim, você fica, caramba, como é que eles fazem isso? Tem uns algoritmos interessantes por trás disso, com certeza tem. Mas isso não. Se você está vindo aqui para tentar aprender a fazer mágica, na verdade não é o caminho certo. Agora, depois dessas falhas, vamos dizer assim, mostrar uma coisinha que é, de fato, um problema real que se resolve no dia a dia de um cientista de computação.
Então, um videozinho muito bonitinho, mostrando uma coisa real, na verdade, que cientistas da computação trabalham com. Isso aí é uma ideia simples, porque simples, qualquer um entende o que ela está fazendo, é uma coisa interessante, simples, inteligente, pode até parecer fácil, mas resolver um problema desses é fácil, mas resolver um problema desses bem não é tão fácil assim, é muito mais complicado. Então, os caras que trabalham lá no Google, eles desenvolvem uma coisa por trás disso bem interessante. Eles trabalham muito tempo nesse tipo de coisa para fazer um sistema, uma ideia simples, virar uma coisa mais sofisticada e interessante para ajudar a vida de nós, ou de todos os usuários que usam o e-mail do Google. Então, só para mostrar aí uma coisa interessante que cientistas da computação podem fazer, que não é aumentar imagens infinitamente. Isso aqui. Eu fiquei sabendo que o CS50, nesse último ano agora, semestre, virou o 4º curso mais famoso e concorrido de Harvard. Então, Harvard tem uma universidade muito grande, tem milhares de alunos e um monte de cursos de todas as áreas. E o 4º mais famoso, com o maior número de alunos querendo fazer, é o CS50. Que é o que a gente está fazendo aqui. E isso aí é um depoimento de um dos alunos do CS50 lá para o meio do curso. O que importa de verdade nesse curso não é... não, isso não é o depoimento ainda, desculpa. Isso é uma coisa que é verdade para o nosso curso, que na verdade tem várias pessoas aqui com ideias diferentes, que já vieram com uma base ou não vieram com nenhuma base de programação. E aí, o que importa de verdade nesse curso não é como você está no fim, em relação aos outros na turma, mas como você, na semana 12, no fim, está em relação a você mesmo na semana 0, agora. E isso é muito importante, porque na verdade você tem que se desenvolver em relação a como você estava antes. Não, mas aquele cara lá ele consegue muito melhor do que eu. É porque antes, provavelmente, ele já sabia um bocado disso. Se você não sabia nada no começo, quer dizer que você teve um aproveitamento, pode ser até ter sido maior que o dele. E aqueles menos confortáveis com computação não estão em desvantagem em relação àqueles mais confortáveis e vice-versa. Isso quer dizer, a gente leva em conta, na hora de corrigir, todo o tempo, isso mesmo que eu falei, que todo mundo aqui, na verdade, não tem a mesma base, que tem algumas pessoas que entendem mais, que já pesquisaram sobre isso, que já estudaram, já fizeram outros cursos antes. E aqui é o que eu falei, um depoimento de um aluno no meio do CS50 de Harvard. Eu falo tanto sobre o CS50 que os meus amigos implementaram uma taxa a falar sobre o CS50. Eles me cobram $1 por cada menção ao curso. Eu já estou devendo $20 e não estou conseguindo passar 5 minutos sem perder mais um. É que tem muita gente que fica meio que viciada. Já chegamos nessa parte. Isso aí são 1110, 1. É um sistema que vocês aprenderam, a maioria, todo mundo eu acho que aprendeu lá na pré-escola, sei lá na 2ª série, 3ª série, que é contar. E tem a casa das unidades, a casa das dezenas. Vamos levar aqui um pouco pro quadro, só rapidinho, que eu sei que esse quadro ficou na posição ruim. Quando você tinha um número, aqui todo mundo dá para ver mais ou menos? Você quer escrever o número 127. Então o que você faz? Você usa a centena, ela é 100, então você multiplica 1 pela centena.
A dezena ela é 20, então você vai multiplicar 2 por 10. A unidade é 7, então você vai multiplicar 7 pela unidade. Então vai dar 1 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 7 vezes 1, que vai dar 127. Isso todo mundo aprendeu lá na segunda, terceira série, não sei. E esse é o sistema decimal, que está todo mundo bem acostumado. E como alguns de vocês já devem ter imaginado, isso nos leva ao sistema binário. Acho que muita gente já ouviu falar, mas vamos então resolver esse mistério de o que é o sistema binário. Ele funciona exatamente do mesmo jeito. Está vendo aqui que cada um desses é uma potência de 10. Aqui é 10 elevado a 0, vezes um número, que vai de 0 a 9, esse número. Então são 10 possibilidades, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui é 10 elevado a 1, e um número que multiplica isso, que vai de 0 a 9 de novo, 10 possibilidades. E aqui 10 elevado ao quadrado, vezes um número que vai de 0 a 9 novamente. Aí você pode adicionar 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 à quinta, que vai virar 1000, 10.000 depois, para fazer números maiores. Com os números binários é a mesma coisa. Só que a gente usa 2. As potências de 2. Então vai ser 2 elevado a 0, que é 1. E depois, 2 elevado a 1, que é 2. E depois 2 elevado a 2, que é 4. E depois 2 elevado a 3, que é 8. A gente vai fazer o mesmo esquema. Multiplica esse por um número, soma com esse multiplicado por um outro número, soma com esse multiplicado por um outro número. Mas os números aqui, eles não podem ser mais de 0 a 9, porque a gente está usando 2. Então eles só podem ser dois números diferentes, ou 0 ou 1. Lembra que no de 10 ia de 0 a 9? No de 2 vai de 0 a 2 menos 1, que é 1. Todo mundo entendeu? Tem alguém tendo alguma dúvida por aí? Vamos continuar. Vamos escrever, por exemplo, o número 7. O número 7 em binário, ele vai ser, aqui vai ser 0 ou 1. Aqui vai ser 0 ou 1, aqui vai ser 0 ou 1, aqui vai ser 0 ou 1. No 8 eu já sei que é 0, porque 8 é maior do que 7, então não tem nenhum 8 dentro do 7. No 4, tem um 4 dentro do 7, então posso colocar um 1 aqui. Aí depois, e se eu colocar 2, o que acontece? Vai para 8. 8 eu não quero mais. Aí não cabe, porque só pode ser 0 ou 1. O 2, ele pode ser 0 ou 1 de novo. Então eu coloco 1 aqui para ser 4 mais 2, 6. E para virar o 7, eu coloco mais um 1 aqui. Então eu somo 4 mais 2 mais 1. É aquela mesma coisa. 2 elevado a 0, que é 1, vezes 1, mais 2 vezes 1, mais 4 vezes 1. A única diferença é que antes eu podia multiplicar por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu só posso multiplicar por 0 ou por 1. Da mesma forma que no sistema decimal, esse 0 à esquerda não vale nada. E qualquer 0 depois, eu adicionar o 16 aqui, adicionar um 0 depois, também não vai valer nada. Como é que a gente escreve 0 em número binário? Como é que a gente escreve 0 em número binário? Um monte de 0. Na verdade, 0 é o suficiente. O resto é tudo 0 à esquerda. Isso aqui é 0 em número binário. Certo? Como é que a gente escreve, então, 5 em número binário? 101. Por quê? Aqui, ó, 4 vira 1, aí 1 vezes 4, para chegar a 5 só falta 1. Então aqui vai ser 1 também, não precisa de um 2, então vai ser 0. E como é que eu escrevo? 0 é 0. 1, eu tenho 1 ali. Então 1 vezes 1, eu posso escrever o 1. Como é que eu escrevo 2? 10. É um 1 e um 0. E aqui é 0 também, à esquerda. É da mesma forma que tinha as unidades, as dezenas, as centenas, aqui tem também, só que não chama de unidades, dezenas e centenas, mas são as potências de 2. 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3. E assim vai. Uma pergunta. Por que eu estou falando disso? Por que a gente vai usar números binários?
Opa! Por que a gente vai usar... Por que a gente está falando de números binários? É porque os computadores, eles usam números binários. Tá. Por quê? Porque é muito mais fácil você representar ligado ou desligado do que representar desligado, meio ligado, 3/4 de ligado e totalmente ligado. Então a gente sempre representa ou ligado ou desligado. Ou 0, que é desligado, ou 1, que é ligado. É exatamente uma lâmpada mesmo. Se a lâmpada estiver ligada, é 1. Se a lâmpada estiver desligada, é 0. Se a gente tiver uma fileira de lâmpadas, a primeira vai representar aquela primeira casa decimal ali. A segunda, na verdade, não é decimal, é binária. Vai representar a segunda casa binária. A terceira vai representar a terceira casa binária. Então, se a primeira lâmpada estiver acesa, a segunda estiver acesa e a terceira acesa também, você vai ter aquela ali, ó, 1, 1, 1, que as três estão acesas. Então, é 4 mais 2 mais 1, que é 7. Tem uma coisa interessante nos números binários, na verdade, nos números binários não. Na computação, que um desses números a gente chama de bit. Vem, na verdade, da palavra binário. Isso. Que se você tem um 0 ou 1 ligado ou desligado, isso é um bit. E 8 desses fazem um byte. Acho que a maioria já ouviu falar disso. Mas por que 8? Vamos pensar. 8 bits, quantos números eu consigo representar com 8 bits? 2 elevado a 8, 256. Quer dizer que qual é o maior número que eu consigo representar com 8 bits? 255, porque o 0 está lá. O 0 é o primeiro. Aqui tem uma tirinha, está em inglês também, mas o que o cara está falando é, eu preciso que você, para a mãe dele, eu preciso que você assine meu dever de casa de educação física. Ela fala, mas você está falando o que você precisa fazer sem... Como é que é o nome daquilo? Sem abdominais. Você realmente fez tanto assim? Aí ele falou, eu fiz 4. Mas 4 não é 100. Aí ele, deixe-me explicar o conceito de números binários. Isso é um pouco de geek humor, falando sobre números binários. Sabia que todas as vacas têm 100 pernas? Mesma coisa. E as vacas mancas? Tem 11. Existem 10 tipos de pessoas, os que sabem e os que não sabem binários. Exatamente. E só os que sabem entender essa piada. Isso aí é uma coisa interessante também. Isso aí chama tabela ASCII. Mas antes de ir para a tabela ASCII, tá legal. A gente consegue representar, então, qualquer inteiro com binário. É só ir colocando mais ligado ou desligado lá que você consegue representar qualquer inteiro. E como é que a gente representa, então, no computador? O computador ele não trabalha só com inteiro. Ele tem as teclas ali, na verdade, aqui no meu computador, pelo menos, só tem letra aqui, praticamente. A maior parte das teclas são letras. Mas ali, como é que eu vou representar uma letra usando aquilo ali? Conjunto de bits? Não. Como é que eu vou representar uma letra? É fácil. Pensa assim. Você fala para o computador, ó, computador, é o seguinte. Eu quero que o número 1, ou 0, a gente sempre começa do 0, lembra? Tanto que essa é semana 0, não a semana 1. Eu quero que o número 0 seja a letra A. Então, toda vez que eu te der o número 0, você vai e me engana. Em vez de escrever 0, você vai escrever A. Na verdade, o computador está enganando o usuário. Eu mandei um 0 para ele e ele escreveu um A. Na verdade, não é 0. A gente vai ver exatamente o que vai ser. Só estou dando um exemplo aqui. E o B, então, vai ser 1. Quando eu escrever um 1, o computador vai entender. Vai ter ali um 000, 1. Aí ele vai olhar e vai botar na tela um B. Vai enganar o usuário de novo. Olha, era para ser um 1, mas me mandaram botar um B no lugar para te enganar aqui. Aí, assim, sucessivamente. Se eu quiser escrever o C, eu vou colocar um 3, um 4, e tem uma tabela que relaciona as letras com os números. Essa é a chamada tabela ASCII. A-S-C-I-I. Ali tem um monte de letra, um monte de símbolo, a maior parte das coisas você consegue achar no teclado. Mas o que importa mais pra gente, na verdade, são as letras mesmo. A letra A, acontece que ela é 65. Então 65 é a letra A, e logo depois vem a letra B, logo depois vem a letra C, até chegar no Z, que é 90 aqui. E depois tem com os outros símbolos, e a partir do 97 começa a ser o A pequenininho. Aquele A do 65 era o A grandão, com caps lock.
e depois continua até o Z de novo. Então só precisa gravar, na verdade, ou nem precisa gravar, só olhar na tabela, mas só precisa pensar no Azão e no Azinho, que é 65 e 97. O resto você só soma números com aquilo. Então, na verdade, quando eu aperto um A no teclado, um Azão, o que o meu computador está lendo ali? Em binário. Vamos lá. Quando eu mando um A, meu computador está enganando o usuário, falando, aqui está um A, mas na verdade eu não recebi isso. Eu recebi 65. Mas o computador está te enganando de novo, porque ele não recebeu 65, ele não sabe ler 65. Agora eu estava falando de bytes, né? Bytes são 8 bits. Mas por que bytes são 8 bits? Quantos números inteiros eu consigo representar com 8 bits? É 2 elevado a 8, já tinham falado. 256 números distintos. De 0 a 255. Mas não é 2 elevado a 7? Com um byte. Ali não tem um byte inteiro. Não, mas não seria até 128? Seria até 2 elevado a 7? Sim, vou mostrar. O byte vai até o 128. Aqui está difícil de escrever. Mas se eu ligar todos esses, você pode somar na calculadora aí, que o valor vai dar, somar todos esses, vai dar 255. Tá? E não dá 256, porque 128 vezes 2 vai dar um 256. Aí você só liga ele e desliga todos os outros. Então, na verdade, a gente usa exatamente esses valores aí, que são 8 valores. E por quê? Alguém tem alguma ideia de por que um byte são exatamente 8 bits? Porque não precisava de mais. Porque para fazer letra, 255 letras, tá? 128 ficava um pouquinho apertado. Ali já estava terminando. Se quisesse adicionar a letra depois, ia ficar um pouco apertado. Então os caras falaram, pô, vamos padronizar isso e deixar que um byte tem 8 para a gente poder representar 256 coisas diferentes. Essas coisas a gente pode programar o computador depois para entender como letras, para entender como os próprios inteiros, para entender como uma sequência de binários, para entender como várias coisas que a gente vai ver ainda. E essa coisa de 8 bytes é realmente porque 256 é um número legal, é um número que já dá para fazer alguma coisa com ele. Porque 2 bits, ou 3 bits, só dá para representar números até 8, 7. Então não dá para fazer muita coisa com isso. Com 7 inteiros possíveis, não dá para fazer muita coisa. Então a gente usa 8. Ah, antes disso, eu preciso de 8 voluntários. 8? 8 voluntários. Pode levantar aí. Levanta a mão, sei lá, levanta e vem. Pode ser um bit. Toma, você chama 128. Você é o 64. Vai ficar na ordem? 32. É ficar na ordem, 128 mais pra lá. 16. 8. 4. Tá faltando um. Não. Chega mais pra lá pra caber todo mundo. Fica juntinho aí. Tá. É o seguinte. Então aqui, todo mundo vai segurar o papel assim. E quando vocês estiverem desligados, vocês vão continuar assim. Quando vocês estiverem ligados, vocês vão segurar o papel em cima. Liga todo mundo aí. Que número que a gente tem? 255. Isso aí. Pode abaixar. Agora, vou fazer alguns números aí para ver se vocês acertam quanto que deu. Levanta você. Levanta você. E só. Quanto que deu? Pode falar. 72. Em binário, isso aí, o computador ele ia ler isso como 010010000. Um byte inteiro que representa 72. Certo? O que é 72? Alguém abaixa a cabeça ali. H. Agora, é o seguinte. Você continua levantado.
E você, levanta. (68). O que é isso? HD. Valeu. Aplausos para os voluntários. Pode ficar com o papel. HD. Isso nos leva à próxima parte. Bem interessante. A gente já viu, então, como que os números, que esses binários, como que a memória é armazenada no computador. Mas resta uma pergunta, fala. Como que o computador armazenou aqueles símbolos? Símbolos? Você definiu que o 64 ia ser o arroba. Uhum. Aí como é que ele guarda o arroba na memória? Onde que ele guarda? Ele tem essa tabela colocada dentro dele, dentro do código mais intrínseco dele lá, que ele fala, quando ele receber um 64, se for do tipo char, que é character, se for do tipo letra, ele vai interpretar isso como um arroba. E o que isso faz? É um programa que alguém escreveu há muito tempo atrás, que faz ele desenhar um arroba na tela, se ele ler um 64. As letras é a mesma coisa, qualquer um desses aí pode ser interpretado da mesma forma, na verdade. Tem umas línguas por aí que precisam de um pouco mais do que um byte para representar. Por exemplo, eu ouvi japonês aí. Tá certo. Se for representar japonês, eles têm muito mais letra do que a gente, eles precisam de mais do que um byte para representar uma letra. Alguma dúvida sobre os binários agora? Não? Então agora que a gente viu que eles podem ser representados no nosso computador como ligado e desligado, a gente vai ver como que eles são guardados na memória, como que isso fica lá no computador e como que o computador lembra disso depois. É a memória. Como é que ele vai lembrar disso depois? Tem duas memórias no computador. Alguém pode falar quais são? Memória RAM. É o disco rígido. Isso aí. Esse é o disco rígido, é o HD. Hard Disk. E ele é essa memória aí é a memória de longa duração. Você coloca lá dentro e ele fica um tempão e, na verdade, vai ficar até você mudar o que está lá. E como é que ele funciona? Ele funciona com magnetismo. Magnetismo não tem um polo norte e um sul? Tem. Então alguém chegou há um bocado de tempo atrás e falou o seguinte: esse aqui é o polo norte, esse aqui é o sul. Se um ímã muito pequenininho, se um ímã tiver assim, é 1. Se esse ímã tiver assim, é 0. Tá, e o que isso tem a ver? Na verdade, esse disco aí, ele é feito de um monte de ímãs muito pequenininhos, que estão todos lá dentro desse CD, parece um CD aí, e cada um deles está virado para um lado, para representar o 0 ou o 1, certo? E o que essa pá ali em cima está fazendo? O disco gira muito rápido, 72 rotações por segundo, na verdade, aproximadamente, depende do disco. E essa pazinha vai exatamente com a precisão milimétrica, microscópica, vai exatamente nesse disco rodando a 72 rotações por segundo, e ou muda alguma coisa de norte para sul, ou de sul para norte, assim, inverte, para transformar em 0, para transformar em 1, ou lê aquilo. Usando princípios magnéticos, indução, esse tipo de coisa, ele consegue, através de uma corrente que está passando exatamente aqui, afetar esse campo magnético e mudar exatamente um dos bits que tem lá. E trocar isso. Aqui tem um filmezinho interessante. Hoje eu trouxe um monte de filme. Mostrando o HD funcionando. Pra ver como é legal. Vai ligar. Uhum.
Calma. Isso é um HD escrevendo na memória. Ou lendo da memória. Não sei. Tá deletando, né? Uma pasta. É, tá escrito ali? Não sei. Pode ser. Ah, é? Dá pra ver que ele é bem rápido e parece ser preciso, né? Tem uns motores, um sistema lá dentro que dá essa precisão toda e que manda a corrente certinha pra ele pra fazer isso. Então, na verdade, quando você mexe no seu computador e cria um arquivo, salva um arquivo, é isso que acontece. Essa é uma das únicas partes do computador que ainda estão sobrando. Essa é uma das únicas partes do computador que estão sobrando, que são motores ainda, que se movem de alguma forma. O resto é tudo eletrônico. Essa é uma parte que ainda está se movendo e por isso é uma das partes mais lentas que estão tentando fazer ficar mais rápido de alguma outra forma. Existem outros jeitos, com cartão SD e tal, mas ainda está muito caro e a tecnologia não está tão boa assim. E isso aqui é um disquete. Floppy disk, em inglês. E ele tem 2 MB de memória. Um HD desses que eu mostrei ali funcionando, desse que cai no chão, tem, sei lá, atualmente 2 teras, se for de um desktop, 1.5 terabytes de memória. Que é um bocado mais do que isso. 8 disquetes, você consegue colocar uma foto que você tira com uma câmera digital. Ainda bem que essas coisas viraram obsoletas. Mas eu queria só mostrar que aqui, ó, tem um disco aqui preto, aqui dentro, que funciona exatamente igual ao que a gente mostrou aqui com o HD. Vou tentar quebrar esse negócio aqui. Para mostrar que não tem nada aqui dentro, além disso aqui. É um pedaço de plástico barato e isso. E algumas coisas para não deixar isso aqui arrastar no plástico. Mas essa aqui é a parte importante. Agora eu corrompi todos os dados que estão aqui dentro. Isso aqui é um monte de imã pequenininho que estão ou 0 ou 1, que podem ser lidos ou escritos nele. Funciona com um processo muito semelhante àquele lá. Funcionava, isso aqui não existe mais não. Mas só para mostrar que antigamente usava esse tipo de coisa. Os CDs até, na verdade, funcionam com uma tecnologia bem parecida. Os fundamentos não mudaram. Antigamente o HD desse, ele tinha também, sei lá, 2 MB, 15 MB, mas usava o mesmo processo, os mesmos fundamentos. O que aconteceu foi que melhorou a rapidez, melhorou o tamanho, só que o processo, os fundamentos são os mesmos ainda. Aqueles ímãs pequenininhos que podem ser os 0 ou 1. E é isso. Os HDs. Uma coisa interessante que vai ser abordada nesse curso é a parte da ciência forense, que eu já comentei um pouco. E por que isso funciona? Na verdade, quando você manda o seu computador deletar um arquivo, ele não vai lá e passa por esse disco rígido e deleta todos os bytes e faz todos virarem 0, todos os bits que estavam lá, faz todos eles virarem 0 que faziam esse arquivo antes. Ele não faz isso não. Na verdade, o que ele faz é o seguinte, ele tem alguns bytes, alguns poucos bytes que falam para o computador aonde que esse arquivo está. Que falam para o computador para onde que ele tem que procurar isso no HD. E ele deleta esses. Então faz esses virarem todos 0. Então o computador esquece onde o programa está, o arquivo está. O arquivo ainda está lá, mas o computador só esqueceu disso. Por isso que a ciência forense dá certo, a ciência forense de computação, né, dá certo. Porque os arquivos estão lá ainda, teoricamente, só você não ter feito algum arquivo por cima, de alguma forma, que você pode ir lá, procurar por sequências específicas de bits e bytes, de zeros e uns, que você sabe, um arquivo do tipo de imagem, eu sei que a sequência dele é desse tipo aqui, porque o cara que fabricou os arquivos de imagem publicou no site dele. Então vou procurar essa sequência, quando eu achar essa sequência eu falo, isso aqui é uma imagem. Aí, então é isso que a gente vai fazer ainda, acho que na 5ª semana de curso. Então vem mais disso por aí. Agora eu preciso de
2 voluntários. 2. Quem quer ir, vem. Agora que a gente estava falando daquela coisa de algoritmos. Um dos dois, por favor, senta na cadeira aqui. Como eu já tinha falado antes também, sempre vinha nessa coisa do inglês aí, porque inglês é muito importante mesmo na ciência da computação, porque qualquer coisa que você for procurar na internet para ver alguma coisa sobre uma linguagem, você vai achar em inglês, baixar código para tentar aprender lendo o código dos outros, vai estar em inglês, vai estar comentado em inglês, vai estar tudo em inglês. Então eu estou reforçando isso aí. Como eu falei na última aula, na hora de vocês fazerem o código de vocês, vocês podem dar nome para as variáveis em português ou em inglês. Para mim, tanto faz, vou corrigir da mesma forma. E os comentários a mesma coisa, pode ser tanto em português quanto em inglês. Mas normalmente o padrão é fazer tudo em inglês, para você conseguir desenvolver código com gente que mora na Índia ou nos Estados Unidos, sei lá. Isso aqui é um algoritmo que a gente estava falando. Um algoritmo escrito numa linguagem que, na verdade, é uma linguagem bem que a gente chama de pseudolinguagem. Ela não é nenhuma linguagem que o computador consegue ler, ela é mais uma linguagem que o humano consegue ler. Mas é uma linguagem bem computadorística. Os computadores, quando você for programar, você vai fazer coisas exatamente desse tipo. A primeira coisa que a gente está usando ali é uma variável, socks on feet, que são a quantidade de meias no pé. Eu preciso, por favor, que você tire o tênis e tire as meias. Então, quando ele tirar as meias, a gente está querendo dizer que ele vai ter 0 meias no pé, que vai ser verdade daqui a pouco. Então, vamos esperar isso ser verdade. Agora isso é verdade. Ele tem 0 meias no pé. Aí você vai ser o compilador. Você vai compilar o programa e falar para ele o que ele tem que fazer. Tá? Então, a segunda linha do programa. O que a segunda linha do programa ele vai fazer? While significa enquanto, né? Então, enquanto a quantidade de meias, aquilo ali, exclamação igual, em computação significa diferente de, qualquer coisa que não seja aquilo. Enquanto a quantidade de meias for diferente de 2, você faz o que está ali embaixo. A quantidade de meias no pé dele é 2? Não, é 0. A gente acabou de falar que é 0 ali em cima. O que a gente vai fazer? Abre o armário de meias. Abriu o armário de meias. Agora, procura uma meia. Tem alguma meia aí dentro? Tem. Se você achou uma meia, eu estou na linha 5 para quem não está acompanhando. Ali, ó, procura uma meia no 4, 5. Se você achou uma meia, então 6. Coloque uma meia. Isso são comandos que o computador está executando. No nosso caso aqui, computador simpático. E agora a gente fala que a variável que a gente declarou lá no começo, socks on feet, era 0. Esse mais significa, em computação, adiciona 1. Aumenta de 1 isso aí. Então, se era 0, vai virar quanto? 1. Então, qual é o valor da quantidade de meias no pé dele? Olha o pé dele. Tem uma meia, está dando certo. Agora, linha 8. Procure por uma meia que faça par com essa. Se você achou, então, ele não achou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai esquecer disso aqui e vai ir para o else. Else significa caso contrário. Caso contrário, remove a primeira meia do pé. Porque ele não achou nenhuma meia que fosse par dessa. E agora, o que acontece? Esse else aqui é o senão do primeiro if, que é o C. Se você achar uma meia, ele achou uma meia. Então a gente não lê isso aqui. O que vai acontecer por causa daquele enquanto? Enquanto meias no pé diferente de 2, fica fazendo isso aqui para sempre. Até que meias no pé seja igual a 2. Aí ele vai parar. A quantidade de meias no pé dele é 2? Então, para qual linha de programa que a gente vai agora? 3. 3. 2, 3. Ali, voltar daqui
para cima. Que a quantidade de meias no pé dele não é 2. Então vai abrir de novo, procurar uma meia. E você já sabe onde isso vai dar. No final, ele pode escolher uma meia branca e depois procurar uma outra meia que é branca também. Aí o que ele vai fazer? Ó? Socks on feet, que é a quantidade de meias no pé, vai aumentar de 1. E a quantidade de meias no pé de novo vai aumentar de 1 se ele achar uma meia que faz par. Se aumentar de 1 duas vezes, quanto que vai ficar o valor? 2. Se o valor é 2, ele vai sair de dentro desse blocão aí, que é o while. Então, ele vai acabar o programa. Vai chegar realmente na última linha do programa e vai parar. Ele vai sair desse loop que a gente chama e vai ficar para sempre aí. Tá, obrigado. Pode colocar as meias de volta. E então, tem alguns erros nesse programa. Alguém poderia tentar me apontar quais eles são? Se não tiver um par de igual, Ele poderia voltar e pegar a meia preta de novo. Se ele fizer isso todas as vezes, o que acontece? Vai ficar eternamente. Loop infinito. O computador gosta de loop infinito, não faz um barulho esquisito. Isso não é legal. Os cientistas da computação devem evitar isso. Tem algum outro jeito, tem algum outro problema que acontece aí? o comando if não tem o fim dele, né? Porque quando você escreve, por exemplo, em português C, você tem que colocar também o fim C. Não sei se nesse... Não, mas isso a gente está usando uma linguagem, na verdade, que é mais assim, menos para computador e mais para humano. Então não precisa disso não. O outro problema que tem aqui é esse aqui. Ó. Se ele não achar nenhuma meia, ele vem para cá. Ele pula esse bloco inteiro e vem para cá. Então, bota suas meias para lavar e coloca elas de volta na gaveta. Mas tem um problema, se você não fizer isso, ele vai continuar lá dentro também infinitamente. Um loop infinito é ruim. Então, uma coisa que a gente tem que sempre aprender é isso, de sempre pensar, sempre antecipar quais são os problemas que o nosso programa pode dar. O programa sempre vai ter isso de vários caminhos que ele pode seguir, vira uma árvore de caminhos depois, porque tem vários desses ifs, um dentro do outro, coisas do tipo, quando o programa vai ficando mais interessante. Então, a gente tem que sempre antecipar, se ele passar por esse caminho aqui, funciona, mas se ele passar pelo outro caminho, ele vai voltar e vai dar um problema aqui. Então, eu tenho que resolver isso de alguma forma para que ele volte e resolva o problema e saia no final, para não ter um loop infinito desses. Na verdade, às vezes ter loop infinito é bom, você precisa de um loop infinito, mas a maioria das vezes, na verdade, quando você não antecipa isso, não é uma boa coisa. Então, só mostrando de novo o que é um algoritmo, uma sequência de instruções que a gente faz para o computador ou para uma pessoa botando meias ou para qualquer coisa resolver um problema. Ó, isso é C. Isso é C. C é uma linguagem de verdade, que os computadores entendem. Não é mais aquela linguagem que a gente estava vendo antes. Então eu vou programar aqui. Vou até apagar a luz para ficar mais dramático. O que eu vou fazer aqui é na interface de comando, que é onde vocês vão mexer a partir da semana que vem. Entrar num programinha chamado nano hello.c. Esse programinha nano é um editor de textos, sim? E simples. E eu acabei de criar um arquivo chamado hello.c. E o que esse arquivo faz? Nada ainda. A gente vai fazer ele fazer alguma coisa. Rapidinho. Primeiro, não se importa muito o que eu estou fazendo aqui, não. Ainda. Estou incluindo alguma coisa, aí estou começando um código aqui falando que main é o principal, o que vai ser executado. E eu vou colocar um print, que significa joga para a tela, hello world. E uma coisa críptica aqui
raba N, que ninguém entende o que é. O que acontece? Eu não vou explicar exatamente ainda o que esse programa faz, mas na verdade o que a gente faz aqui é o seguinte. Agora eu vou rodar o GCC, que é GNU C Compiler. Que é o compilador de C que vem com o Linux. Nesse hello.c que eu acabei de escrever. E se eu escrever ele certo, isso é uma coisa, não aconteceu nada. No Linux, se não acontecer nada, é bom. Se ele não mostrar nada para você, é que não deu erro. Se ele mostrar alguma coisa, quer dizer que deu erro e é ruim. Se ele não mostrou nada, quer dizer que meu programa está funcionando até então. E agora, por padrão, ele cria um novo arquivo, que é o programa de verdade, que vai ser executado pelo computador. Na verdade, ele transformou aquelas linhas que eu escrevi, que eu consigo entender, para um monte de zeros e uns, que o computador consegue entender. E esse programa chama a.out. Isso é um padrão também. E olha o que aconteceu? Hello World. O programa botou na tela Hello World. E foi exatamente isso que eu mandei o programa fazer. E isso é o que o computador leu. Isso foi exatamente o que o meu computador leu quando eu mandei aquele Hello World para ele. Aí, com certeza, tem um byte desses. Isso aqui são 8. Não é coincidência, porque isso é um byte. E um byte desses está representando o número que é o H, que era 72, se eu não me engano. E o outro está representando o E e o outro está representando o L, para ele fazer o Hello World. Eu não sei exatamente qual é, deve estar aqui embaixo, que nem dá para ver, mas tem aí com certeza os números do Hello World. Isso eu já falei na semana passada um pouco, que é o Scratch. É a nossa brincadeirinha dessa semana. Essa semana, o P7.0 é sobre o Scratch, que é esse maravilhoso programa dos gatinhos, onde programar é simplesmente colocar esses bloquinhos um em cima do outro e sair coisas dali exatamente da mesma forma que quando você digita uma linguagem como C ou outra coisa do tipo. O que o Scratch tem? Ficou um pouco errado ali, desculpa. Instruções. Uma das instruções do Scratch, por exemplo, é falar ou hi world. Isso é uma instrução que você está dando. O computador fala isso. Aí o gatinho vai aparecer lá falando oh hi world. Isso é uma instrução que você dá ao gatinho. Ou espere por 1 segundo. O Scratch ele tem em português ou em inglês. Você pode mudar lá e tanto faz. Espere por 1 segundo. Também é uma instrução. Você manda, computador, faça o som miau. E o computador faz o som miau. Agora tem expressões booleanas. É um nome difícil para um negócio relativamente simples. Expressões booleanas representam um bit daqueles ali, que a gente falou mais cedo, e elas são exatamente ligado ou desligado, verdadeiro ou falso. Então é uma expressão que no final das contas vai ser ou verdadeiro ou falso. Isso é uma expressão booleana inventada por um cara chamado bool. E isso é uma expressão booleana no Scratch. É um bloquinho desses que pergunta, está tocando o ponteiro do mouse? Ele vai retornar 1, se estiver tocando o ponteiro do mouse, vai retornar 0 se não estiver tocando. Retornar true, verdadeiro, se ele estiver tocando esse ponteiro, e vai retornar falso se ele não estiver tocando o ponteiro. Expressões booleanas é o mouse está clicado, ou um número é menor do que o outro. Então você pode testar números e variáveis ali dentro desses bloquinhos. Você arrasta o bloquinho e coloca aqui. Aí você testa uma variável é menor do que 30. A variável que mede a distância entre o gatinho e o patinho. Se a distância for menor que 30, os dois começam a gritar, por exemplo. Alguma coisa desse tipo vai ser avaliada com expressões booleanas. AND. AND é e. Então, na verdade, se uma daquelas expressões que a gente viu antes tiver certa e outra que vier aqui também tiver certa, ele vai retornar verdadeiro. E se uma delas pelo menos estiver falsa, isso vai ser falso. Então, por exemplo, a gente coloca tocando o mouse e o mouse apertado. Então, só se estiver tocando o mouse e o mouse apertado que vai funcionar.
Se tiver apertado o mouse em algum outro lugar da tela, não vai funcionar. Se estiver tocando o mouse, mas sem apertar, também não vai funcionar. Isso aqui é uma aplicação de expressões booleanas, mas do mundo real, que a gente sempre vê. São esses checkboxes da internet. Quando você manda para procurar em um campo, procurar alguma coisa em um banco de dados é um monte de informação que tem lá. Aí você quer procurar, você quer para procurar um curso na universidade. Aí você fala que você quer na segunda e na terça e na quarta, de manhã e à tarde, aí ele vai procurar cursos que atendem segunda e terça e quarta e quinta e sexta, e todos que retornarem esse e, ele está usando aquele e que a gente viu agora, todos que retornarem true, todos que retornarem verdadeiro, ele vai retornar para você. E agora condições. Condições a gente viu ali quando ele estava procurando a meia. Até agora alguém tem alguma dúvida dessa parte de antes? Daqui a pouco a gente vai mexer com o Scratch mesmo, mas o melhor jeito de aprender é vocês em casa brincar, abrir projetos de outras pessoas. Lá no P7 indica alguns projetos interessantes para abrir e ver como é que faz. Aqui eu só estou dando uma olhada por cima mesmo. Condições. If. Se. O que vai ali dentro? Uma expressão booleana. Se for verdadeiro o que está aqui dentro, ou se for falso, ele não faz isso. Se for verdadeiro, ele faz o que está aqui dentro. Então, se coloca uma expressão booleana qualquer ali dentro, daquelas que a gente viu agora, por exemplo, se o mouse está tocando o gatinho, faça miau. Se o mouse não está tocando o gatinho, ele não faz nada. E pula daí. Isso é o se e se não. Se o mouse está tocando o gatinho, faz miau. Se não, faz quá quá, por exemplo. Isso está começando a ficar um pouquinho maior. É se não, aí depois pergunta outro se e tem outro se não. Então é tipo, se isso acontecer, mas se isso também acontecer, mas se não acontecer nada disso, então faz o outro. Que é esse último se não aqui. Então a gente pode testar, por exemplo, o mouse está abaixado? Está clicado? Não. Então, o mouse está tocando o gatinho? Não. Então faz ele fazer quá quá. E loop? Loop foi o que a gente viu há pouco tempo com a coisa das meias, que fazia o computador fazer um som bonito, né? Quando tem um loop forever desse. Forever quer dizer que vai ficar para sempre fazendo isso. E isso quer dizer exatamente isso. Qualquer coisa que você colocar aqui dentro vai acontecer para sempre. Para sempre. O próximo é esse, é repetir 10 vezes. Você coloca um bloquinho lá dentro e repete 10 vezes esse bloquinho. Ou vários bloquinhos, pode colocar também. Tem uma coisa interessante aqui que alguém me perguntou no chat ontem, que era o seguinte, tem um bloquinho chamado Forever If, que é, ele continua fazendo aquilo para sempre, se, enquanto aquilo lá estiver verdadeiro. Então ele vai fazer, até sair de lá. E qual a diferença disso para um Forever com um If dentro? O Forever com o If dentro, ele vai fazer isso para sempre mesmo, não importa o que aconteça. E toda vez que ele passar por aquele if dentro aqui, ele vai testar alguma coisa. O forever if, tem um bloquinho aqui, enquanto o forever if, ele vai continuar ali e vai sair se a coisa aqui que tiver aqui dentro for mentira. A gente vai ver isso daqui a pouquinho no Scratch. Variável. Uma variável você pode usar, para fazer uma animação, é mais difícil usar uma variável no Scratch, porque você não precisa muito, porque na verdade não tem interação do usuário com a coisa. Mas para fazer um jogo, as variáveis são imprescindíveis. Na verdade, o P7 pede que você faça pelo menos uma variável, ou duas no caso do hacker. E são as quantidades de meias no pé é a variável. E que você pode setar, aumentar, somar ela, testar contra outras coisas. Isso é um array. Array são várias variáveis, são várias coisas que são armazenadas dentro de uma lista isso.
Então você está falando aqui, colocar coisa no array chamado inventório. A gente já viu um array na aula passada que tinha Fruitcraft RPG. Ali, ó, ali em cima tem um array, tá vendo? O inventório dele, que está vazio na hora. Aí ele vai pegar as frutas. Vamos ver os programas do Scratch funcionando mesmo. Até apagar a luz aqui. Esse é o programa mais básico que a gente já fez antes, que é, quando a bandeira verde for clicada, fale Oh Hi World. De fato, Oh Hi World. Tá? Próximo programa, ele vai fazer a mesma coisa, só que esperar um segundo, fazer de novo, esperar um segundo e fazer de novo. Você poderia fazer isso 30 vezes? Poderia, como? Faz Ctrl C ali e coloca 10 vezes mais esses 6 bloquinhos, 5 bloquinhos aí, um embaixo do outro. Funciona, ele vai funcionar. Mas aí tem um erro de design. Por quê? Você tem um sistema que funciona dessa forma e você quer mudar ele depois, quer, por exemplo, mudar o que o gatinho está falando. Você vai ter que ir em cada um dos 30 e mudar o que o gatinho está falando. Então a gente vai usar... Não, ainda não. Calma. Esse ele fala miau 3 vezes. Só para ver se o som está funcionando. E não está. Aí. De novo, poderia fazer o Ctrl-C, Ctrl-V ali. Esse é um programa bem burrinho. Ele usa uma expressão booleana do tipo, se 1 é menor que 2, faça miau. Mas é uma expressão booleana, está usando uma condição. É lógico que 1 sempre vai ser menor que 2. Tá? Aqui... Não é isso não. Vamos continuar. Isso. Aqui ele fala miau para sempre. Tá vendo? Ó? Tem um loop para sempre. Ele fala miau, espera 2 segundos e repete isso de novo para sempre. E agora, se você quiser mexer no que ele está falando, só precisa mudar uma vez. Se botasse Ctrl-C, Ctrl-V para sempre lá, ia demorar um pouco. E você não ia conseguir mexer nisso depois. Esse aqui, esse é mais interessante. Olha, aquele lá era se 1 for menor que 2. Esse, ele escolhe um número aleatório, random, aleatório, mas na verdade se trata de números pseudo-aleatórios. A gente vai ver por que eles são pseudo-aleatórios nas próximas aulas. Ele pega um número aleatório de 1 a 10 e compara. Se esse número for menor que 6, ele faz miau. Se não, ele pula aquilo lá. Então vamos escolher aqui. Foi menor que 6. Eu não sei qual foi, mas foi menor que 6. Foi menor que 6 de novo. Agora você calcula a chance disso. Aê! Não falou nada. Porque dessa vez ele escolheu um número maior do que 6. A tendência é que se você fazer isso muitas vezes, fique 50%, 50%, mas parece estar com algum problema. Esse é legal. É o seguinte, ele tem, fora de tudo, um loop para sempre. E toda vez que ele passa por esse loop, ele testa. Se está tocando o ponteiro do mouse no gatinho, faz miau. Encostei no gatinho, tá vendo? Não estou encostando, olha o mouse. Fez miau. Tá vendo? E agora se eu deixar o ponteiro no gatinho,
É como se eu estivesse acariciando o gato, ele vai ficar miando para sempre. Tem um erro bastante comum, que é o seguinte. A pessoa coloca, sem esse loop, coloca, quando a bandeira verde for clicada, isso aqui, ó. Tira o loop, coloca. Se está tocando o ponteiro do mouse, faz miau. Aí quando você aperta aqui e coloca em cima do gatilho, ele não fala nada. Por que ele não fala nada? Porque aquilo está testando uma vez só. E quando que ele testa? Quando a bandeira verde for clicada. E o computador, ele é mais rápido do que sua mão, eu diria. Então você não vai conseguir chegar com a mão lá antes do gatinho ter a oportunidade de falar miau. Por isso que você tem que esperar. Ou testar isso várias vezes, igual a gente estava falando, a gente estava testando várias vezes seguidas. Olha, esse aqui é mais interessante. Tem um gatinho, só que esse gatinho ele não é muito legal, não. Ele não gosta de carinho. Então quando você coloca o ponteiro do mouse nele, ó, aí tá usando uma else, que é um se não. Se tá tocando o mouse no gatinho, ele vai tocar leão. E se não estiver tocando o mouse no gatinho, se o mouse estiver em qualquer outro lugar da tela, ele vai tocar miau. Acho que esse é o último miau. Ah não, esse não é miau mais não. Isso é para mostrar, uma coisa interessante, são processos paralelos. Tá vendo? Quando você aperta a bandeira verde, tem duas coisas que vão começar a acontecer. Não é só mais uma. Então você pode fazer isso no Scratch. Isso é muito legal. Quais são essas coisas? Vamos olhar. Vamos olhar para a primeira. Quando a bandeira verde for clicada, ele entra num loop para sempre, forever, e pergunta se muted é uma variável, que significa mudo, é igual a zero, a gente lembra que é falso. Então, se o muted for falso, quer dizer que ele não está mudo. Se o muted for falso, quer dizer que ele está falando. Então, ele toca o som leão marinho. Sim? Mas o outro programa fala que o muted é zero. Zero é falso. 1 é aceso, verdadeiro. 0 é falso. E logo depois que o muted vira falso, ele entra nesse loop aqui e fala, se você apertar espaço, ele troca o muted. Como é que ele troca o muted? Ele testa. Apertou espaço. Aqui. Key space pressed. Se o muted era 0 antes, ele vai falar que o muted vai ser igual a 1. Se ele não era 0, quer dizer que ele era 1. Então ele vai falar que o muted vai virar 0. Então se era 0 vai virar 1, se era 1 vai virar 0. É isso que essa parte do programa aqui faz. Se o muted é igual a 0, vira 1. Se não, vira 0. Vamos ver o que vai acontecer então? Esse processo aqui está funcionando. Aqui dentro. Esse aqui está só testando, mas o espaço não foi apertado. Agora foi. E acabou com a chatice do bicho. Se eu apertar de novo, ele começa de novo. Ah, esse é muito legal. E isso é só o que o programa faz. Aqui, olha, ele está num loop para sempre, perguntando, tá tocando o edge? Edge é as beiras da tela lá. Tá tocando o edge? Se sim, ele dá um grito. E depois que ele fizer, independente se foi sim ou se não, que não tem um else aqui, ele vai se mover 5 steps, passos, né? Então isso faz ele andar, esse move 5 steps faz ele andar, e
E o de cima faz, se ele bater, ele grita e vira de posição. Isso aqui é para virar de posição. Alguma pergunta sobre esses aqui até agora? Não? Pass? Ah, sim. Ah, sei lá, isso está definido dentro do programa. Eu não sei definir exatamente o que é um passo, não. Deve ser um x, y, uma unidade assim, na direção que ele está olhando. Eu não sei se é exatamente uma unidade, não. Mas eu sei que um passo é sempre na direção que ele está andando, que ele está olhando. Por isso que um passo quando ele está olhando para lá é para lá e um passo quando ele está olhando para lá é para lá. Então, esses sprites que chama, eles têm, na verdade, uma direção sempre. Se você mandar ele se mover, ele vai se mover naquela direção que ele estava olhando. Aí você pode mudar a direção dele, que é o que eu faço aqui, ó. Turn 180 degrees, que é para ele girar 180 graus, que ele muda a direção dele e começa a andar para outra direção. Aqui eu não estou tendo que me preocupar com mudar X e mudar Y, só estou mandando ele se mover na direção e pronto. Acho que tem mais dois. Isso aqui é para mostrar, agora as coisas estão ficando um pouco mais interessantes. Aqui tem processos paralelos, um em cada um dos sprites. A gente está dividindo os processos, um em cada um dos sprites. Vamos ver o que o programa faz primeiro. O gatinho está seguindo o passarinho. Então a gente já pode pensar que provavelmente ele olha onde é que o passarinho está. Se ele não estiver apontando para a direção do passarinho, ele muda de direção para a direção do passarinho. Pegou o passarinho. Então o que ele está fazendo aqui, ó? Primeiro, essas duas coisas aqui são só para colocar a posição inicial dele. Vá para o X tal e o Y tal. E entra num loop para sempre. Se está tocando o passarinho, faz o som de leão e stop script. O que é stop script? Faz ele sair desse para sempre. Esse para sempre não é para sempre mesmo. Porque se você colocar um stop script ou um break, que chama isso, ele vai sair dali. E depois ele vai apontar na direção do passarinho e mover um step. E vamos ver o que o passarinho faz. Ele simplesmente se move. Mesma coisa do outro, ele seta uma posição inicial. Aí entra para sempre se não está tocando o gato. Então, enquanto ele não está tocando o gato, ele vai fazer o que está ali dentro. Vai mover três steps. E se ele estiver na borda, ele vai mudar de direção, que é bounce que chama. Já tem esse bloquinho pronto no Scratch, que é mudar de direção. E é exatamente o que ele faz, ó. Olha só para o passarinho agora. Ele vai para frente. Se achou a borda, ele muda de direção, como se fosse uma bolinha rebatendo. Além disso, uma última coisa que qualquer um aqui que quiser fazer um projeto interessante do Scratch vai precisar, que é o seguinte: como que os sprites podem se comunicar de uma maneira mais interessante? É isso aqui, ó. Já jogaram Marco Polo? Aquele jogo na piscina que tem um cara vendado e fala Marco. Aí todo mundo que está em volta fala Polo. É isso aqui, ó. Tem que apertar espaço. E é isso que o programa faz. Vamos ver por que isso é interessante. Quando você aperta o espaço, aqui de novo um loop para sempre. Quando você aperta o espaço, ele fala Marco, e só está falando só para o usuário ver. E broadcast event. Ele está mandando um evento. Anunciando um evento. Não sei para quem. Tanto faz, na verdade. Aí a gente pega a menina aqui. Quando eu recebo o evento, eu falo Polo. Então vai acontecer sempre isso. Quando essa menina recebeu o evento, olha, não tá recebendo o evento. Apertei espaço, ele falou, agora ele vai mandar o evento. Ela recebeu. Tá vendo? E isso vai usar para criar joguinhos, para criar arte interativa, alguma coisa desse tipo.
Então, esse é o gatinho do Scratch. E para essa semana fica então implementar um projeto do Scratch. Projeto, como o pessoal... Não, mas tem no P7, que vocês vão baixar ou já baixaram, tem escrito isso. Alguns que você tem que se basear, alguns você pode entrar no site e ver como é que eles são. É uma boa coisa baixar P7, baixar projetos prontos, ver como é que eles funcionam, para depois tentar criar o seu. Porque você aprende muita coisa dessas coisas que você baixa para ver prontos. Pronto. Agora até segunda-feira que vem.